Olá pessoal, tudo bom? Esse é o nosso primeiro vídeo que vai substituir aí as nossas 5 aulas que nós não vamos ter. Nós só vamos nos ver numa aula presencial lá no dia 4 do 11, certo? Então, a matéria que a gente vai começar agora é teste de hipótese estatística. Então, fazendo um resuminho até agora, o que aconteceu no nosso curso. A gente, na primeira parte do curso, fez a análise descritiva dos dados, ou seja, aqueles dados que a gente colhe numa amostra, a gente analisou os dados fazendo gráficos, fazendo tabela de frequência, tabela de contingência, calculando média, variância, dados de dispersão, desvio padrão, assimetria, kurtosis. Então estudamos os nossos dados de várias formas, fazendo análise, histogramas, né, box plot. Né. Então vimos e analisamos o nosso dado descritivamente, exploramos os nossos dados. Na segunda parte do nosso curso, que vocês fizeram agora a segunda prova, nós começamos a inferência estatística. O que é a inferência estatística? É quando a gente pega os dados da amostra e tira uma conclusão e faz uma afirmativa sobre parâmetros populacionais. Então, o que a gente fez? Foi a estimação de parâmetros. Né? Ou seja, a gente pegou dados da amostra, né? Nosso x-bar, ou seja, a média amostral, o p-chapéu, ou seja, a proporção amostral, a proporção que está na amostra. E com esses dados que encontramos na amostra, fizemos intervalos de confiança para o MI, ou seja, a média populacional e a proporção populacional. Certo? Isso é fazer inferência. Mais especificamente, estimar parâmetros através de intervalos de confiança. Certo? Mas, além, né, nessa parte de inferência estatística, tem outra coisa que a gente pode fazer além de estimar parâmetros. O que a gente vai começar a fazer agora para a terceira parte do curso. São os testes de hipóteses estatísticas, certo? O que é isso? A gente vai usar os dados amostrais também para dizer alguma coisa sobre a população. Então, de uma forma geral, nós temos hipóteses, nós vamos criar hipóteses para os nossos dados populacionais, certo? E através da amostra, dos nossos dados, nós vamos testar se essa amostra, há evidências de que essa hipótese seja verdadeira ou há evidências de que essa hipótese seja falsa. É basicamente isso. Então, usar dados amostrais para verificar se temos evidências suficientes para dizer se uma hipótese é verdadeira ou se essa hipótese é falsa, ou se a gente deve ou não rejeitar essa hipótese. Basicamente, teste de hipótese é isso. Eu vou tentar passar essa nossa primeira aula só para passar uma noção geral de o teste de hipótese estatística. Todos os testes eles funcionam mais ou menos dentro de uma mesma lógica, certo? Então eu vou tentar passar essa lógica e alguns conceitos. Ok? Eu vou começar com uma historinha. Aconteceu lá na Inglaterra no início do século passado, né, do século XX, em Cambridge. Né? Lá na Inglaterra, todo mundo sabe, eles têm aquele costume de tomar chá. Então, na Universidade de Cambridge, estavam reunidos alguns pesquisadores e tudo mais, tomando seu chá, batendo um papo. E aí, uma senhora que estava, né, nesse bate-papo, ela falou que conseguia perceber uma diferença de sabor quando era colocado o chá, depois o leite, de quando era colocado o leite, depois o chá. Certo? Então ela sentia que havia uma diferença. Ok? Então eles começaram, algumas pessoas a falar: poxa, isso aí parece bobagem, porque a composição química da mistura do chá com leite é a mesma, independente de qual foi colocado primeiro. Né? Mas uma pessoa em especial se interessou por essa história e
falou assim, começou a pensar como que essa mulher, como essa senhora poderia provar para nós que de fato ela consiga distinguir chá leite de leite chá, certo? Ele começou a se questionar isso, como que ela conseguiria provar isso, né? Então, poxa, então vamos pensar agora nós e pensar aqui, a gente aqui pensando, certo? Se eu pego uma xícara sem a mulher ver, coloco leite chá ou chá leite e entrego para ela e ela vai falar para mim, certo? Ela vai tentar adivinhar se é chá leite ou leite chá. Qual seria a probabilidade dela acertar? Certo? Se é a probabilidade dela acertar, ou ela vai responder leite chá, a sequência leite chá, ou a sequência chá leite. Certo? Então a probabilidade dela acertar seria de 50%. Ou seja, supondo que ela está chutando. Se ela estiver chutando, a probabilidade dela seria de 50%. Né? Então, se ela acertar, ela teria 50%. Isso prova ou dá evidência suficiente de que ela consegue ou não distinguir? Acho que não. Ela tem a probabilidade de acertar de 50%, de errar de 50%. Mas, se nós não pegássemos uma xícara só, mas fizéssemos 2 xícaras, ou seja, 2 ensaios. Pegávamos uma xícara, colocava lá leite chá ou chá leite, e uma outra xícara, colocava leite chá ou chá leite, fazia um sorteio aleatório para qual sequência iria para aquela xícara. E depois entregava para a mulher e pedia para que ela tentasse adivinhar, né? Qual seria a probabilidade dela acertar os 2? Né? Agora a probabilidade seria de 50% dela acertar o primeiro e os 50% de errar também. E na segundo ensaio também de 50% de acertar e 50% de errar. Ou seja, 50% vezes 50% é 0,25, né? 25%. Então a chance dela acertar os 2 seria de 25% se ela estiver chutando. Ou seja, se ela estiver chutando, a probabilidade dela acertar em cada ensaio é de 50%. Né? Ainda é muito pouco, assim, 25% pode acontecer. Por que 25%? Porque ou ela pode acertar, ou acertar, errar, ou errar, acertar, ou errar, errar. Né? É uma probabilidade ainda muito grande, né? Assim, de poder acontecer pelo acaso. Mas enfim, se eu não fizer 2 ensaios, mas fizer mais ensaios, né? Entregar para ela não 2 xícaras, mas mais xícaras, 3, 4, 5. Então eu fiz aí para 5 xícaras, certo? Fiz esse diagrama de árvore aí para representar isso. Então, a probabilidade dela acertar em cada um dos ensaios é meio, é de 50%, se ela estiver chutando. Né? Então, dado que eu fiz 4 ensaios, ou seja, entreguei para ela 4 xícaras, né? E ela vai ter que adivinhar, vai tentar adivinhar se é chá leite ou leite chá. Então ela teria a probabilidade de acertar. Se ela acertar nas 4 vezes, a probabilidade de ela acertar nas 4 vezes seria de 6,25%. Ou seja, a probabilidade dela acertar nas 4 vezes já é uma probabilidade bem menor, né? De 6,25%. Se ela estiver chutando. Né? Ou seja, esse valorzinho, quanto menor vai ficando este valor, ou seja, se eu fizesse 20 vezes e ela acertasse as 20 vezes, então seria uma probabilidade muito pequena dela acertar as 20 vezes, dado que ela está chutando. Certo? Então, essa probabilidadezinha vai ficando cada vez menor. Certo? Então, é exatamente um teste de hipótese estatístico. Funciona exatamente dessa forma. Ok? A gente vai ver mais ou menos essa lógica. A gente vai criar uma hipótese nula. A hipótese nula é a hipótese, nesse caso aqui, de que ela está chutando. E vamos fazer todos os cálculos baseados nessa hipótese nula. Certo? Se o resultado, baseado na nossa amostra, baseado na experiência que a gente fizer, mostrar que a probabilidade, considerando a hipótese nula verdadeira, é bem pequenininha,
né, a gente vai ter evidências suficientes para acreditar que essa hipótese nula não é verdadeira, ou seja, que ela não está chutando. Certo? Vamos seguir aqui e vocês vão conseguir entender. Como vocês já sabem, esse número de acertos dela pode ser colocado, a distribuição é uma distribuição binomial, né? As chances aí são binomiais, ou seja, se ela estiver chutando, ou seja, a probabilidade de 50% de acertar a cada ensaio, e se ela fizer 4 ensaios, então ela tem, esse x tem uma distribuição binomial 4,5, né? 0,5. Né? E distribuído exatamente dessa forma. A probabilidade de acertar as 4 vezes é um pouquinho ali acima de 5%, a gente já sabe, 6,25. Agora vamos fazer um exemplo onde nós tenhamos não 4 ensaios, mas 10 ensaios. Ok? Vamos dar para essa mulher 10 xícaras e ela vai tentar adivinhar qual a sequência que foi colocada naquela xícara. Ou foi colocado o leite primeiro, depois o chá, ou foi colocado o chá primeiro, depois o leite. E suponha que ela tenha acertado, das 10 tentativas, ela errou uma e acertou 9. Ok? Então, esse dado, ele me diz que ela consegue distinguir chá leite de leite chá ou não? Eu tenho evidências suficientes para afirmar isso ou não? Então a gente vai ver como que funciona o teste de hipótese estatística. Então você percebeu que a gente tem uma hipótese a ser testada, né? Então o primeiro passo é escrever as hipóteses estatísticas. Nem sempre a hipótese da sua pesquisa social e tudo mais, vai coincidir perfeitamente com a hipótese estatística, certo? A hipótese estatística do teste precisam ser escritas de uma forma quantitativa, digamos assim. Então, a hipótese nula é sempre aquela hipótese que não faz diferença, ou a hipótese de que ela não consegue distinguir, ou seja, que ela esteja chutando. É uma hipótese que você vai construir, vai testar este valor. Então, a hipótese nula, né, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, para ficar mais fácil de entender, seria de que a probabilidade de acerto dela a cada ensaio seria de 50%, ou seja, de que ela está chutando. A hipótese nula é de que a mulher está chutando. Isso significa, em termos numéricos, que a probabilidade de acerto dela é de meio. Ok? E a probabilidade e a hipótese alternativa é, em geral, a hipótese da sua pesquisa, né? A hipótese nula sempre tem uma igualdade. A hipótese nula sempre tem uma igualdade, seja um P igual a um P0, ou, dependendo da situação, maior ou igual, ou menor ou igual, mas sempre tem um igual. E a hipótese alternativa é sempre uma desigualdade, ou diferente, ou maior ou menor, certo? É sempre uma desigualdade, não tem igual na hipótese alternativa. E a hipótese alternativa é, em geral, a hipótese mais interessante, a hipótese que você quer provar, certo? Neste caso aí, a gente quer saber se a mulher, a hipótese alternativa seria que ela consegue distinguir chá-leite, a sequência chá-leite da sequência leite-chá. Né? Então, nosso exemplo aí, nós temos H0, o P é igual a meio, ou seja, ela está chutando. E na hipótese alternativa, o P é maior do que meio, ou seja, a probabilidade de acerto dela é maior do que de uma pessoa normal que vai fazer tudo no chute. A probabilidade dela é maior do que meio, certo? Essa seria a hipótese alternativa. Então, agora nós vamos para o passo 2. Então, o passo 2 é fixar um alfa. Esse alfa, chamado de nível de significância, ele é uma escolha, certo? Você vai escolher esse alfa. Tradicionalmente, nas ciências sociais, nas ciências humanas, esse alfa é igual a 5%, 0,05.
né? Mas eu já vi trabalhos com 10%, já vi trabalhos com 1%, 0,1%, ok? Mas é uma escolha, você vai escolher este alfa, certo? Esse alfa tem que ser um valor pequeno, por isso aí o máximo de 10%. Por quê? Porque esse alfa suponha que o seu H0, que a sua hipótese nula seja verdadeira, certo? Esse alfa é o erro máximo que você vai aceitar de rejeitar o H0, de dizer que o H0 é falso, sendo que ele é verdadeiro, ok? Então, esse alfa tem que ser um valor pequeno, porque ele é um erro máximo tolerável de rejeitar H0 caso ele seja verdadeiro, né? A gente vai entender mais isso fazendo mais exemplos. Mas ele é visto, o nível de significância, como complementar da confiabilidade. Você lembra lá na primeira parte de estimação de parâmetros que a gente viu a confiabilidade tradicionalmente era de 95%? Então, o nível de significância ele é tradicionalmente 5%, certo? É o complementar da confiabilidade. Então, o terceiro passo agora é baseado no nível de significância. Dependendo da escolha do nível de significância, você vai construir uma região crítica, o que a gente chama de região crítica, RC, ok? Supondo a região crítica vai depender do alfa que você escolheu e vai considerar, claro, como a gente já disse, o H0 verdadeiro. No nosso caso aqui, vai considerar que a mulher está chutando, ou seja, que o meu P é igual a meio. Né? Então, no nosso exemplo, se a gente escolher um alfa igual a 5%, certo? A nossa região crítica vai ser maior do que 8. Vou mostrar por que ela vai ser maior do que 8, ou seja, x maior do que 8. Viu que x, ou seja, o número de acertos, o número de vezes que a mulher vai acertar a sequência chá, leite, de leite, chá, está distribuído dessa forma. Tem uma distribuição binomial, 10, né? A gente vai entregar para ela 10 xícaras, então 10, 0, 5, ou seja, a probabilidade de acerto dela a cada ensaio é de meio, porque eu estou considerando sempre que o H0 é verdadeiro, que ela esteja chutando. Então a distribuição vai ficar exatamente dessa forma, ok? Ou seja, a probabilidade dela acertar os 10, dado que ela está chutando, é de apenas 0,1%. A probabilidade dela acertar 9 de 10 é apenas 1%. Ok? Supondo que ela está chutando. E a probabilidade de acertar 8 em 10 é de 4,4%. Ou seja, a probabilidade de acertar 9 ou 10, 9 ou mais, é de 1,1%. Somando aí 1% com 0,1%. E a probabilidade dela acertar 8 ou mais já é 4,4 mais 1 mais 0,1%. Então dá 5,5%, ou seja, já ultrapassou o nosso nível de significância. A gente escolheu o nível de significância de 5%. Então, os valores extremos aceitos aí seria ou 9 ou 10. Esse 9 e 10 está dentro da região crítica, ou seja, a soma dessas probabilidades deles acontecerem soma um valor menor do que o nível de significância, ok? Por que o 8 não está incluído? Então, a minha região crítica é x maior do que 8. O 8 não é maior ou igual a 8, não. É maior do que 8, ou seja, só o 9 e o 10. Ok? Porque se eu incluir o 8, a minha região crítica tem a probabilidade de acontecer maior do que 5%. E não é permitido, certo? A minha região crítica, a probabilidade da minha região crítica acontecer tem que ser no máximo de 5%, porque eu mesmo estabeleci isso. Então, ou seja, minha região crítica comporta o 9 e o 10, ou seja, x maior do que 8, ou x maior ou igual a 9. Então, agora nós vamos calcular a estatística do teste. A estatística do teste, nesse caso, é o número de acertos dela. Muito fácil. Lá no próprio enunciado eu já avisei que de 10 xícaras que eu entreguei para ela, pedi para ela escolher, tentar adivinhar entre chá, leite e leite e chá, ela acertou 9.
certo? Ela acertou 9 de 10. Então, o meu X, o número de acertos aí é 9. Ok? Então, esse 9 está dentro da minha região crítica. Ok? O X pertence, como o X pertence à região crítica. Como ele pertence à região crítica, eu vou tomar, então o meu quarto passo é calcular a estatística do teste, nesse caso é o número de acertos, e no quinto passo é tomar a minha decisão. Na minha decisão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se a estatística do teste está dentro ou está fora da região crítica. Se ela estiver dentro da região crítica, minha região crítica era x maior do que 8. Certo? No caso aqui o meu x é igual a 9, então ele está dentro da região crítica. Se ele estiver dentro da região crítica, eu vou rejeitar H0. Ok? No caso aqui, eu vou rejeitar o fato de que ela está chutando. Né? Eu vou rejeitar o H0. Por quê? Porque aí eu vou ter evidências suficientes ao nível de significância de 5%. Eu tenho evidências suficientes de que ela pode distinguir mesmo chá-leite de leite-chá. Ok? Esse aí é um exemplo clássico aí da estatística do teste. Só relembrando, certo? Esses passos podem ser seguidos para qualquer teste de hipótese, seja qualquer outro tipo de teste de hipótese. A gente pode seguir esse passo, lógico que as regiões críticas são feitas de outra forma, as estatísticas do teste são diferentes, de um teste para o outro, mas a lógica é exatamente essa, é a mesma, certo? A gente vai estabelecer umas hipóteses, a gente vai fazer todos os cálculos considerando a hipótese nula verdadeira e no final a gente vai ver se a gente tem evidências suficientes para rejeitar ou não a hipótese nula. Certo? Aceitando, se a gente rejeitar a hipótese nula, a gente aceita como verdadeira a hipótese alternativa. Então, o passo 1 é estabelecer as hipóteses, lembrando sempre que a hipótese nula, a gente vai fazer todos os cálculos em cima da hipótese nula. A gente vai escolher um alfa, tem que ser um alfa pequeno, certo? 10%, 5%, tradicionalmente 5%. Vai construir uma região crítica, dependendo do alfa que você escolheu, e sempre supondo a hipótese nula verdadeira. Vai calcular a estatística do teste. A estatística do teste vai ser exatamente o que você vai observar na sua amostra ou no seu experimento. E vai tomar a sua decisão comparando aí a estatística do teste, se ela está ou não dentro da região crítica. Aí você toma a sua decisão se você rejeita o H0 ou não, ou aceita o H1 ou aceita o H0. Certo? Só lembrando, claro, nesse exemplo a gente sabe que a distribuição binomial, quando o n é grande, a distribuição se aproxima de uma distribuição normal. Okay? Então, quero relembrar também alguns conceitos. A hipótese nula sempre possui uma igualdade. Certo? É importante saber disso. Por que ela sempre possui igualdade? Porque eu vou fazer todos os meus cálculos considerando a hipótese nula como verdadeira. Então, eu preciso ter uma igualdade, certo? Preciso testar P igual a qual valor? Eu tenho que testar uma igualdade sempre. Né? Então, sempre possui uma igualdade. Em geral, é a hipótese que você tenta rejeitar. É a hipótese mais sem graça. Né? No nosso caso aqui, a hipótese de que a mulher não conseguia distinguir chá-leite de leite-chá. Ela normalmente indica que não há diferença, que não há associação, que está sob controle. A hipótese alternativa é sempre uma desigualdade. Em geral, aquilo que você quer provar, certo? Ou seja, que faz diferença, que há associação, que não está sob controle, ou seja, aquilo que você, em geral, tem mais a ver com a hipótese que você quer provar, certo? A hipótese da sua pesquisa, talvez. Né? O p-valor, apesar de eu não ter focado, não ter falado sobre o p-valor muito nesse exemplo, o p-valor é a probabilidade, no nosso caso aí, a nossa p-valor aqui desse teste, apesar de que eu não mostrei, mas a gente viu lá que a probabilidade dela acertar 9 seria de 1%, e a probabilidade dela acertar 10 seria de 0,1%. Isso quer dizer que o meu p-valor é de 1,1%. Certo? Meu p-valor é a probabilidade de encontrar um valor igual ou mais extremo do que o encontrado na amostra, dada a hipótese nula verdadeira. Né? Então, no nosso caso aqui, como ela acertou 9 de 10, então, considerando a hipótese nula verdadeira, ou seja, que a probabilidade dela acertar, a
a probabilidade era que ela estava chutando, ou seja, a probabilidade de cada um dos ensaios seria de meio. Então a probabilidade dela acertar 9 ou mais, ou seja, de ter encontrado aquele valor ou mais extremo do que ele, ou mais ou 10, né, seria de 1,1%. Então o p-valor do exemplo que a gente viu aí. O nível de significância é uma escolha que tradicionalmente é 5%, e ela a chance de incorrer em erro de rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Certo? Por isso que ela precisa ser um valor pequeno, porque é o valor máximo de erro admitido de rejeitar H0, sendo que H0 é verdadeiro. Então é bom saber esses conceitos, lembrar desses conceitos aí. E esse nível de significância quase sempre você pode lembrar ele como um complementar do nível da confiabilidade. Então, o que nós iremos estudar para frente? Nós vamos aprender certinho, bonitinho, um teste para uma proporção, o teste do sinal, o teste T para uma média, certo? O teste para uma média, o teste T para uma média não tem no livro, mas a gente vai ver durante o curso, certo? O teste T para dados pareados, o teste T para amostras independentes e o teste de associação Q², certo? Então, estudem, eu vou disponibilizar aí algumas atividades para que vocês possam fazer depois de cada vídeo, ok? E tentem estudar certinho, olhar e assistir uns 5 vídeos. Podem assistir outros vídeos na internet e tentem fazer também as atividades para que a gente chegue nas aulas presenciais lá no mês que vem, já legal, já tudo bonitinho, ok? Muito obrigado.